por aos resistentes. E entre os resistentes, quem são os mais resistentes? Nós já sabemos. Gente, é um plano? E que plano, hein? Não tem dúvida, é um plano diabólico. É um plano que vem do Shambhala. É um plano que aquela Helena Blavatsky, e não somente ela, e outros também, receberam um plano que foi guardado durante 100 anos, para na época certa, isso ser colocado em ação. Isso eu coloquei só o primeiro ponto, né, que é justamente um governo único. E que governo único, hein? Que plataforma. Nenhum ministro da Fazenda tem um plano desse jeito. Bom, esse é o primeiro ponto do plano. O segundo ponto do plano é estabelecer uma nova religião universal na Terra. Só que nós já entendemos tudo. Qual é essa nova religião? Eu nem vou precisar falar muito, porque eu fui obrigado a ir falando antes. Eu só vou repisar, né? Essa religião é a que vai substituir o cristianismo e o judaísmo, que são retrógrados. É a religião do Maitreya, é a religião do novo Avatar, é a religião da nova era, é a religião da época das luzes. É a religião em que todas as religiões até hoje, que são boas, menos o cristianismo e o judaísmo, elas vão ter a sua vez. Eles fazem um enorme sincretismo, aceitando, e veja bem, respeitando as culturas e as expressões de culto de todos os povos. Bonito, hein? Bonito, lindo. Em que se aceita e se respeita todos os credos, se respeita toda a fé e toda a expressão de culto de todas as culturas, de todos os povos, sem exceção, porque tudo é bom e tudo leva para Deus, Agora o cristianismo e o judaísmo, não. Se os cristãos quiserem estar nessa, mas tem que tirar esses radicalismos, né? E tem que se abrir justamente ao respeito a todos e aceitar tudo. E por que não? E orientais, e mestres cósmicos, e mediunidade, e por que não? Temos que respeitar. E as religiões afro, e o espiritismo e tudo mais, e por que não? Claro, respeito. Tudo leva a Deus, tudo é bom. Nós não temos a mínima dúvida que esta nova religião, que é a religião do anticristo, que é uma religião que terá prodígios, que terá sinais, que terá milagres, nós já mostramos tudo atrás, não é? Será o renascimento e a concretização da religião da Babilônia. Tudo que nasceu lá na Babilônia, leitura de mãos, leitura de cartas, e horóscopos, astrologia, tudo vai ser ressuscitado. E o culto às entidades cósmicas, e depois mediunidade, e espíritos imortos, tudo isso vai voltar. E duendes, como é que é o negócio de gnomos, tudo isso vai voltar. Como é que é? Fadas. É até ingenuidade, não é verdade? Quando a gente olha para o pessoal, que ingenuidade, o pessoal acredita em tudo isso, cai fácil. E o mais importante, tudo isso, a nova religião e o novo governo mundial serão concretizados e estabelecidos quando o Messias da nova era vier e assumir o controle. Então vejam, se nós estamos tendo uma evangelização, eles estão tendo também. Se nós estamos tendo um plano de ação, eles estão tendo também. Eles estão fazendo toda a força, eles estão ativos. Gente, a guerra não é uma guerra aérea, é uma guerra espiritual, sim, porque atrás é todos os poderes do mal, mas é uma guerra concreta. Tem muita gente grossa, muita gente de dinheiro, muita gente de prestígio, muita gente de poder, muita gente de governo nisso.
Estão trabalhando assiduamente de dia e de noite, usando os meios todos que eles têm, os meios do dinheiro, os meios do poder, os meios da influência, os meios de comunicação, os meios dos jornais, das televisões, estão usando tudo, os meios da ciência, estão usando os meios todos para que, nesta evangelização deles, porque eles acreditam nisso, para que venha logo esta nova era, e que o Maitreya, o novo mestre desta era, quando ele vier, dizem eles, então sim, será estabelecida essa nova era. Até aí, eles são assim, né? A nova era não depende só dos astros. Depende dos astros, sim. Os astros vão trazer, mas nós saberemos que a nova era começou para valer quando justamente o Maitreya, quando o novo Cristo, o novo mestre, o mestre desta nova era se estabelecer. Então eles têm que lutar para isso. Estão lutando para isso. É fogo, hein? Não é mole. E aí, ou a gente vai ser cristão, agora, ou a gente vai ser cristão, ou a gente vai ser levado pelo roldão. Vai ser mais duro do que no tempo da igreja primitiva. Vai ser mais duro do que no tempo da igreja primitiva. É por isso que teve uma primeira palestra. E sabe, quando eu fiz a primeira palestra, eu não sabia que ia fazer essa segunda, gente. Quando eu saí daqui, vocês viram que eu fui de prestinha para o meu quarto, eu sentia que tinha por aí, eu peguei uns papéis meus, fiz uns rabiscos lá, e vim para aqui, que eu sabia que ia ter que declarar a guerra. E agora eu estou vendo que a primeira palestra, a segunda palestra, e essa está sendo longuíssima, já está sendo uma terceira palestra, estão todas elas ligadas. Aguenta firme, porque vale a pena. E o mais impressionante é isto, que todos os elementos místicos do passado e do presente estão reunidos. Veja, os elementos místicos estão reunidos nesta tal nova religião. Todos os elementos místicos, cristais, né? Todos esses elementos místicos estão usados aí. Pirâmides, né? Tudo está fazendo parte. E por que isso? Porque os mestres cósmicos estão interessados, estão ajudando e vão ajudar o estabelecimento da nova era. Os mestres cósmicos. Mas quem são esses mestres cósmicos? Nós sabemos que são aqueles que a própria palavra chama, aqueles que estão nos ares. Que a palavra declara que eles são espíritos malignos espalhados nos ares, é ou não é? São espíritos malignos de diversas ordens espalhados nos ares. Os mestres cósmicos estão interessados, estão ajudando e ajudarão concretamente no estabelecimento desta nova religião e com esse novo governo que é necessário como base, como sustentação justamente dessa nova religião. No fundo, o novo governo é a base da nova religião. E a nova religião justamente se concretiza e está no pedestal justamente do tal novo governo mundial. É muito bem bolado. Mas não esqueçamos a vitória de Jesus. Por isso que eu li na palestra anterior, o Apocalipse 19. E lemos agora, justamente em Tessalonicenses, o Senhor com a sua vinda, haverá de explodir com o anticristo e o falso profeta, com o sopro da sua boca. Nem vai precisar pegar a espada, com o sopro da sua boca, diz Tessalonicenses. Não é verdade? Então não tenhamos receio. Mas eles declaram, está nos livros deles, que os mestres cósmicos estão interessados, estão ajudando e vão ajudar concretamente no estabelecimento da nova religião, nessa nova era. E para isso, uma grande pega é a seguinte: a aclamação do homem-deus da nova era. Gente, eles foram tão daninhos que foram numa verdade cristã. O joio é joio. Numa verdade cristã, que nós somos templos de Deus. Que Deus habita em nós. Que Deus mora em nós. Que Deus se manifesta em nós. Só que eles pouco a pouco foram mudando. Não é que Deus está em nós. Não é que somos templos de Deus. É que a energia de Deus está em nós.
é que o poder de Deus está em nós, é que a divindade está em nós, é que nós somos a divindade, é que nós somos Deus. Deu para entender? Nos livros deles, nas conferências deles, nas palestras deles, vai devagarzinho, entende? Devagarzinho, devagarzinho, porque isso vai entrando como joio, devagar, 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 e nem convém ser assim, pá, porque senão todo mundo reage. Vai devagarzinho, e partir de uma verdade cristã, o joio é joio, parecidíssimo com o trigo, parte até do trigo, e aí justamente a apostasia, porque a apostasia não é assim, pá, não, a apostasia vai pouco a pouco, pega um vermezinho lá embaixo, vem subindo, já vermezinho, um vermezão, vai pegando, ele pegou toda a apostasia, é assim. A apostasia não é assim, pá, mata o cara, não. Ele vai até reagir, não vai me deixar matar. Mas se eu vou matando aos poucos, até partindo das verdades cristãs, ele se deixa matar aos pouquinhos, nem percebe. Que gostoso, que beleza, né? A força de Deus está em mim, a divindade está em mim, eu sou Deus, deixa viajar para o alto e tal. Um dia eu vou me unificar com a divindade e tal, vou ser nesse grande mundo cósmico de Deus, eu também sou Deus. Eu sou o templo de Deus vivo. O meu Deus é o Senhor. O Deus que fez o céu e a terra. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Senhor e Redentor. O Filho de Deus único. Aquele que enviou o seu Espírito, do qual eu sou o templo. Um templo de barro, apenas um templo de barro, mas eu sou o templo do Senhor. E é nessa verdade que eu preciso ficar. Gente, são tempos de fé, de muita fé. É preciso ser radical na fé. Não dá para brincar na fé nos tempos de hoje, porque eles estão usando e abusando das próprias verdades da fé. Eles estão distorcendo as verdades da fé, as verdades básicas da fé. Veja, tudo a respeito do Cristo. Infelizmente não é fácil cair nessa. Que o Cristo foi o Cristo, o ungido, o mestre, o Messias, mas da outra era. Então eles dizem, esta era de vocês levou à felicidade, levou à paz. Ora, o mundo como está. O inimigo fez o estrago, né? Fez o estrago. E agora diz, veja justamente se o mundo de vocês é um mundo de paz, se é um mundo de prosperidade. Não, o Cristo não conseguiu. Ele fez a parte dele muito bem. Eles não são contra o Cristo, não. O Cristo foi muito bom, fez a parte dele. Mas nós já estamos sendo gerados para uma nova era. O novo mestre da nova era é aquele que vem da região das luzes. Este sim vai dar ao homem a luz da sua mente, a abertura da sua mente, e nós entraremos numa fase nova, numa era nova, de luz, de prosperidade, de paz. Então sim, o que foi semeado na era anterior, e que Cristo semeou, isso haverá. Só que não é o céu novo e a terra nova de que Jesus fala. Só que não é o resultado justamente da vinda do Senhor Jesus. Percebe? Eles estão pegando as verdades da fé e as distorcendo. E aí está o duro. Hoje, ou a gente está com a palavra, ou a gente escorrega. Ou a gente está com a igreja de Cristo, ou a gente está hoje com o Papa, ou a gente escorrega. Ou a gente escorrega. Então, uma nova religião, os espíritos cósmicos. E uma coisa então, da qual eu já vim falando, né? A grande realidade desta nova era é a paz universal. Amor e paz e amor. Veja que paz e amor vem de longe, né? Amor e paz e amor, são o grande slogan da nova religião e da nova ordem social e política. Lembra por que eu fiz questão de dizer para vocês? Quando disserem paz e segurança, até vale a pena ver, vamos lá. É Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses ainda, né? 1 Tessalonicenses 5:3.
Então, quando os homens disserem paz e insegurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores da mulher grávida, e não escaparão. E não escaparão. Isso virá através de quê? Está lá na 2 Tessalonicenses 2, 8. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o esplendor da sua vinda. Então até nós dizemos que digam logo paz e segurança, né? Se a mulher tem que passar pelas dores de parto, que venha logo esse parto, que venha logo essa dor, não é, gente? Claro, vamos deixar que o Senhor faça as coisas na hora dele. A gente vai querer apressar, a gente vai sair mal, mas no fundo é isso: vinde Senhor Jesus, vinde Senhor Jesus, na tua hora, vinde Senhor Jesus, vinde. Uma coisa muito importante, dentro deste plano, o ensino da nova era deve abranger todo o mundo. Todo mundo. Então, repito, eles estão numa evangelização. Porque o ensino da nova era, dizem eles, devem abranger todo o mundo. E neste ensino da nova era, eles irão demonstrar que Jesus não era o Cristo, mas um Cristo. Que Jesus não era o ungido, mas Jesus era um ungido. Jesus não era o Messias, Jesus era um Messias. Até eles estão dizendo já hoje, Buda foi também, na época de Buda, Buda foi o mestre, foi o ungido e tal, e houve outros também. Afinal das contas, é radicalismo, é fanatismo, é desrespeito às outras culturas, dizer justamente que Cristo é o único, dizer esse negócio de que eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso é rompante. E vocês ficarem dizendo que o Cristo de vocês é o caminho, a verdade e a vida, não, isso é exagero, isso é fanatismo. É desrespeito aos outros, é desrespeito ao passado, é desrespeito às outras culturas, é desrespeito às outras religiões, às expressões e manifestações das outras culturas. Isso é ingenuidade, isso é cabeça pequenininha. Isso é cabeça pequenininha. Pelo contrário, existiram outros Cristos. O próprio Buda foi um deles. E haverá outros. Bom, Jesus foi um deles, só um deles. Ele foi um avatar do seu tempo, mas só. Pelo contrário, agora estamos para receber um outro avatar e um outro líder mundial. Não será o Cristo de todos os tempos. Pelo contrário, será substituído por Maitreya, o novo Cristo que há de vir. Só que nós sabemos que o Cristo virá do alto, não da terra. Assim como eles o viram subir sobre as nuvens, do mesmo modo ele voltará. Daí a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Do mesmo modo ele voltará. É assim que o Cristo virá. O Cristo não é da terra. O Cristo não é um líder político, social. Não é. E não adianta querer fazê-lo, nem dentro da igreja. Nem dentro da igreja. O Cristo não é um líder político e social. O Cristo vem do alto, estabelecer realmente o reino nessa terra, onde haverá paz, onde haverá prosperidade, onde haverá fartura de bens para todos, onde imperará a justiça. Tudo isso nós estamos esperando, tudo isso nós estamos esperando, e tudo isso nós estamos pedindo no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E quando a vontade do Pai for feita na terra, como ela é feita no céu, nós teremos tudo isso. Então o nome do Pai que está sendo vilipendiado será glorificado. Pai, santificado seja o vosso nome. E que o teu reino venha. O reino virá, mas o reino vem do alto. O reino vem dos céus. É preciso nascer de novo, é preciso nascer do alto. Não é coisa da terra.
E é importante isso para discriminar. Também dentro da igreja, nós queremos paz, nós queremos prosperidade, nós queremos justiça, nós queremos igualdade de condições para todos os homens. Queremos, mas com o Cristo, e o Cristo que vem do alto, o Cristo que vem de Deus, o Cristo que vem com o seu Espírito. Por isso é preciso estar com o Cristo, é preciso estar com o Senhor, é preciso estar com o Papa, é preciso estar com as verdades da fé, é preciso estar com a Bíblia na mão. Segundo eles, o cristianismo e as outras religiões serão integradas na nova religião mundial. E o único jeito era esse. Se os cristãos quiserem, tem que se integrar na nova religião mundial. Todos os caminhos levam a Deus, contanto que não seja o caminho de Cristo. Respeito a todas as crenças e a todas as expressões de culto. Para isso, eles estão numa ação terrível de fazer com que os princípios do cristianismo, as verdades do cristianismo, a fé do cristianismo, tudo isso seja desacreditado, 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 até ser eliminado. E daí então filmes, novelas, escândalos que eles gostam de colocar nas primeiras páginas, nas revistas. Lembra daquele filme, não sei o que lá, da Rosa, como é que é? O Nome da Rosa. Quando apareceu aquele filme, eu disse, gente, esse filme tem alguma coisa, até o título dele, O Nome da Rosa, tem alguma coisa aí. O que o filme prega o tempo todo? Na base da mentira? O obscurantismo do cristianismo? E os escândalos atrás desse obscurantismo? É verdade ou não é? O filme deixa uma boa na gente? Não. O filme deixa uma péssima na gente. E pior ainda, para aqueles que não são de Deus, é a maior prova de que realmente a igreja foi sempre uma retrógrada, uma fechada. E que até matava gente porque queria aprender alguma coisa de ciência, de luz. Mas atrás tanta sujeira, tanta pornografia, tanto escândalo. E tanta opressão, e aí inquisição. Perceberam? Eu citei esse, porque esse é descarado. Só que muita gente não percebeu o descaramento dele. Mas a quantidade de filmes que tem o mesmo tipo. Para quê? Para desacreditar o cristianismo, as verdades da fé, os princípios cristãos. Terrível. Daí todos os filmes que estão aparecendo sobre Jesus Cristo, um pior do que o outro. Um Cristo humano, esse Cristo humano desses tais filmes que estão aparecendo, que até gente de igreja fica defendendo esses tais filmes em favor da arte, da expressão e tudo mais. Bom, um cristinho desse é muito fácil de jogar fora. É um Cristo descartável. E o que eles querem é um Cristo descartável para que o Cristo deles venha. Eles querem provar que o Cristo, Filho de Deus, é descartável. E não há meio melhor do que através destes filmes ir pondo na cabeça das pessoas que o nosso Cristo é descartável. Tão descartável que tem até aquelas fantasias sexuais e tudo mais. E transas com João Evangelista e com Maria Madalena. É um Cristo descartável, muito descartável. Está dando para entender? Dentro desse processo, e aí arrepie-se, é do plano seduzir espiritualmente as nossas crianças através da escola e de todo o conjunto da educação. Porque a criança é muito fácil de aderir e de promover tudo da nova era. Então creiam, eles estão investindo maciçamente nas nossas crianças. As nossas crianças precisam desde cedo ser assinaladas pelo Espírito Santo. Precisam ser cheias do Espírito Santo desde o ventre materno.
precisam. Gente, a guerra é dura. Nem dá para a gente agora se defender simplesmente com meios humanos. A nossa defesa é o Espírito Santo do Senhor. E a defesa das nossas crianças é a unção do Espírito. Não tem outra. Não tem outra, porque eles estão jogando sujo e maciço em cima das nossas crianças. E atenção à educação dos seus filhos. Atenção à televisão, aos filmes da televisão, aos desenhos da televisão. Teria muita coisa para falar sobre isso, mas eu não tenho como falar agora. Porque estão jogando sujo e maciço em cima das nossas crianças. Porque para eles, e é verdade, as crianças estão muito abertas a viverem, a aderirem e a promoverem todas as coisas da nova era. Porque essa cabecinha delas foi feita. E daí eles investem duro na educação, nos filmes, nos desenhos, nos livrinhos e tudo mais. Eles estão trabalhando duro para unir religião e ciência. Porque, claro, veja bem, até hoje, a ciência sempre pôs oposição à religião. De modo especial ao cristianismo, ela pôs oposição. Agora, uma religião humana, sincretista, né, facilmente ela pode entrar na da ciência. Primeiro, mostrar uma porção de coisas da base de energias e tal, tudo de acordo com a ciência. E outro, é muito fácil aceitar as coisas da ciência e explicar através de meios científicos. Estão fazendo isso maciçamente, onde as pessoas hoje dizem, já estão dizendo, mas não, tudo isso aqui de novo, e tudo isso é explicável pela ciência, tudo tem base científica, um científico bem discutível, mas que está enganando, fácil, enquanto eles dizem, enquanto que o cristianismo, não. Nada se explica pela ciência, pelo contrário, até os cristãos são muito fechados à ciência, ao progresso. E por isso tudo, os cristãos que persistirem precisam ser eliminados. Eu fiz essa pausa de propósito para dizer a vocês, daí vocês percebem que a filosofia da nova era é uma filosofia de transformação. Eles estão realmente promovendo uma transformação. E transformação de quê? Transformação de estruturas mentais. Transformação de modelos, de padrões. Eles estão fazendo isso gradativamente, pouco a pouco. Eles estão semeando. Tiveram 100 anos atrás, trabalhando, tudo muito subtil. E veja, aproveitando de coisas boas, de todas as coisas boas, eles aproveitam do esporte, da saúde, da educação, da ecologia, da arte, os vários tipos de arte, música e dança, tudo isso eles aproveitam. Muito subtil, é joio mesmo. Mas o que eles querem mesmo é transformação de estruturas mentais. E qual é o grande meio deles? A chamada meditação. Onde a base dessa tal meditação é o ritmo cerebral. Então vejam bem, quando nós estamos numa vida normal, eu aqui especialmente falando e gesticulando e tudo mais, a gente está naquilo que se chama, no ritmo mental, beta. Se eu fizesse um eletroencefalo em mim agora, mostraria lá justamente, eu não sei como é que seria, mas é um negócio assim. Agora, quando a gente relaxa, acalma o nosso próprio sistema nervoso, e por isso também o nosso ritmo cerebral, e isso, é claro, existe, o ritmo baixa, e fica num ritmo muito mais lento, mais tranquilinho. Eu não sei como é que seria lá no eletro, né? Mas é mais tranquilinho, né? Que é justamente o ritmo alfa. Alfa, que no grego é
alfa, que no grego é beta. Existe também o tetra, que é quando está assim, sonolento e tal. E existe o delta, que é sono profundo, uma pessoa que foi fazer operação, então recebeu como é que chama isso aí? Anestesia, então. Mas não vem ao caso agora. E aí está. O que acontece no ritmo beta? Nós estamos ativos, nós agimos e reagimos. Nós raciocinamos. Nós processamos os dados. Nós podemos aceitar ou não aceitar, aceitar ou refutar. Há assimilação, mas há também reação. Há assimilação, mas há também reação. Ao passo que no chamado ritmo alfa, que é o ritmo do relaxamento, tal, é gostoso, é gostoso. De modo especial nesses tempos de hoje, de agitação, de tensão, você entrar no relaxamento é muito gostoso e faz bem. Faz bem. Relaxamento por si, ele não é mal. Eu quero dizer, não é mal. Nem é maligno, entende? Não é não. Relaxamento é uma coisa boa. Tanto assim que Deus nos quer dormindo também. Então, só o relaxamento por si, ele não é mal. Mas o que acontece nesse tal ritmo alfa? A pessoa recebe, mas não reage. Não processa, não raciocina, não dá o contra, só recebe, ela fica passiva. E quanto mais ela está nesse ritmo, e veja bem, quanto mais ela se acostuma, se habitua a estar num ritmo assim, mais aberta ela vai estar para receber, passivamente, assimilar aquilo tudo sem reagir. Quando viu, já gravou. É como um microfone aberto. Existem os tais microfones direcionais. Então ele está direcionado só para esse lado aqui. Fora disso ele não pega mais. Aí. Fora daqui não pega mais. Tem que estar direcionado. E quanto mais direcionado, melhor ele pega. Saiu da direção, ele não pega mais, só de longe. A coisa funciona assim. E aí está o risco. Aí está o perigo. No tal ritmo alfa você recebe tudo, você grava. O ritmo alfa é o tal do microfone aberto, unidirecional. Em todos os lados ele pega e tal, sem defesa nenhuma. Grava tudo e você não processa, e você não entra na lógica, você não raciocina, mas já está gravado. Então, gente, a tal meditação deles não é meditação. As tais viagens deles não são o que nós chamamos geralmente de viagem. São viagens, sim. Mas para quê? Mas para abrir a mente a outras realidades espirituais. E aí está o perigo. Não sejamos exagerados. Não é questão de pensar que qualquer relaxamento já seja nova era. O relaxamento, inclusive, faz bem para a gente. Mas duas coisas. Primeiro, cuidado com esse negócio de relaxamento, habituando a gente ao relaxamento e tal. E segundo, muito mais cuidado com o que se faz, com o que se fala, com o que se mostra quando as pessoas estão em relaxamento. Portanto, em ritmo cerebral alfa. Porque eles estão usando justamente isso, estão usando em alta escala. Para quê? Para mudar os nossos padrões mentais. Para mudar a verdade naquilo que para eles é verdade. E daí o risco para as nossas crianças. Bom, eles querem mudar os padrões, os modelos. E veja bem, o principal modelo, isso está declarado, não é uma coisa oculta, não é invenção nossa. O principal modelo que eles querem atingir e mudar e transformar é o modelo familiar. E eles vêm com uma historinha muito boa, sabe? Porque havia a família antiga, a família patriarcal, né? Que ainda tem um pouco por aí, em que
os avós, os pais e os filhos moravam todos na mesma região, na mesma fazenda, trabalhavam juntos e tal, e tal, e tal, e tal. Aquela família patriarcal, né, talvez até mesmo matriarcal. E que essa família teve que passar por uma transformação sociológica, que são as nossas famílias de hoje. Não dá mais para viver hoje desse jeito. Então, é pai, mãe, filhos naquela casa, e não muitos filhos, porque não dá para ter muitos filhos, e pronto. Então, dizem eles, e foi benéfica esta mudança. Foi benéfica essa mudança. Hoje, quem quer viver o antigo modelo da família patriarcal, larga, extensa, só se atrapalha. Mas eles dizem, o progresso social, o progresso econômico, a situação do mundo de hoje, e de um modo especial, a nova era para a qual nós vamos indo, já está trazendo para nós um outro modelo de família, que não é esse modelo de família. Que pega boi. E começam a dizer eles, bom, esse matrimônio monogâmico, um homem e uma mulher, isso aí é individualismo, isso é fechamento. Pelo contrário, a coisa não é por aí. O amor é eterno enquanto dura. Não é? É até machismo demais. O homem que quer ter aquela mulher e tal, e a mulher debaixo de si, e não admite infidelidade, né? Mas ele sim pode ser infiel gente, eles dizem, é progresso. E mulheres, por favor, não sejam tão tolas, tão ingênuas. Vocês têm os mesmos direitos, aclamem o próprio feminismo. Vocês têm os mesmos direitos. E a sociedade está caminhando, a nossa situação social e econômica, a mulher que tem que trabalhar, que tem que sair de casa, tudo isso leva a acabar com esses tabus. E por que esse negócio de um homem e uma mulher fechadinho? Não. Tudo muito aberto. Hoje, aqui, está tudo bem. E a nossa parte afetiva agora é cultivada, mas depois não deu mais. O amor era eterno enquanto durava. Não dura mais. Parte-se para outra com dignidade. E os nossos filhos? Bom, os nossos filhos são os nossos filhos. E é uma coisa que eles dizem, bom, esse negócio de casal fecha muito a educação dos filhos. E marca demais os filhos. Até dizem, veja o que acontece com vocês, quantas pessoas marcadas por causa deste pai, esse modelo de pai, esse modelo de mãe. Não. Um modelo de pai só marca, um modelo de mãe só marca. Não, a criança deve modelar-se na universalidade dos homens e das mulheres, dos pais e das mães. Pais e das mães, vocês estão entendendo? Um pai só com uma mãe só, terrível. Por mais perfeito que seja esse pai, essa mãe, não. Vai marcar os filhos, e que marca terrível nos coitadinhos dos filhos, não. O negócio é ser livre. Percebe? E o que vai acontecer com os nossos filhos depois? Ah, uma outra coisa. Eles são espertíssimos. Até mesmo o amor materno é prejudicial. Porque o amor materno é muito pegajoso, esse negócio de mãe em cima do filho, é até egoísmo, é individualismo, faz mal, marca. E quanta gente marcada pelo amor de mãe. Então tudo isso tem que acabar. Responsáveis pela educação não são os pais. Responsáveis pela educação é a sociedade. É a sociedade. E no novo Estado, com um novo líder, todas as crianças terão a sua educação, a sua formação aberta, global, sem traumatismos, sem marcas, mais livres. Está entendendo? Vocês estão entendendo o porquê das novelas? Plim, plim, água mole, pé da bula, plim, plim, água mole, pé da dura, plim, plim, toda noite, toda noite, toda noite, toda noite, toda noite, toda noite, toda noite. E os bandidos, não aqui no Brasil, mas lá fora, eles dizem abertamente, os tais dos scripts e os tais diretores explicam que eles estão realmente destruindo essa sociedade destruída, esta instituição falida que é a família. Porque para eles a família não só é falida, que os cristãos estão sustentando, que os moralistas estão sustentando, mas também um tipo de instituição maléfico, está marcando as pessoas, tolhendo as pessoas. Então, libertar-se da família é progresso. Acabar com a família é prestar serviço a Deus, é prestar culto a Deus. Está entendendo?
Gente, não é mole. Gente, não é mole. Durma-se com esse barulho. E mais ainda, eles mostram que esse relacionamento de homem e mulher está tudo muito errado. Pelo contrário, todo homem tem muito de feminino e toda mulher tem muito de masculino. E o importante é eu equilibrar em mim o masculino e o feminino, eu ser tanto homem como mulher. Eu manifestar o meu lado masculino, o meu lado feminino. Tudo muito bom, entende? Só que eles põem isso, inclusive, com áreas de ciência. E tanto mais eu sou evoluído e crescido, quanto mais eu ponho para fora o meu lado masculino e o meu lado feminino. Inclusive, esse negócio de homossexualismo é apenas radicalismo, ser contra o homossexualismo. Pelo contrário, até nas minhas expressões sexuais, eu tenho direito à evolução, eu expressar o meu lado masculino e o meu lado feminino, a androgenia, juntando uma pessoa só, o andro-homo e a gnés mulher. Gente, é terrível. Psicologicamente eles dizem que é saudável. Sexualmente eles dizem que é mais do que aceitável, faz bem, é o bom, é o evoluído. Então esse negócio de família está tudo errado já pela base. Porque o negócio é androgenia. Eu manifestar todo o meu lado masculino, todo o meu lado feminino, e respeitar os outros também, e incentivar que seja assim. E também as expressões sexuais masculinas e femininas de um lado e do outro. Está entendendo como a coisa vai fundo? Estão entendendo as novelas? E as músicas, e os espetáculos, e os filmes, e as gozações, e as piadas, e as brincadeiras, e os artigos de revista, e depois os testemunhos de artistas. Está dando para entender onde é que eles estão chegando e onde é que eles vão nos querer fazer chegar? Onde eles vão querer nos fazer chegar? E para isso, então, toda uma educação a serviço disso. Vai ser duro? Vai ser duro. Vai ser duro. Não vai ser brincadeira. Mas a grande certeza é que Apocalipse 19 nos mostra que o Senhor está vindo. Ele está cada vez mais perto. E Ele vai reinar. E Ele vai imperar. E veja então comigo o Apocalipse 19. Começa lá em cima. Eu vi então os céus abertos, e eis que aparece um cavalo branco e seu cavaleiro. Ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Vem toda a descrição. E vai dizer no versículo 19 e 19. Eu vi a fera e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazerem guerra ao cavaleiro e ao seu exército. Está vendo aí? Tudo que eu falei para vocês está em Apocalipse 19. O que a nova era está fazendo? Eu vi a fera e os reis da terra, os poderosos da terra, os grandes da terra, com seus exércitos, não somente exército, mas com todos os seus poderes, reunidos para fazerem a guerra ao cavaleiro e ao seu exército. Mas a fera foi presa, e com ela o falso profeta, que realizara prodígios sob o seu controle, com os quais seduzira aqueles que tinham recebido o sinal da fera. Está entendendo, não está? E se tinham prostrado diante de sua imagem. Você está entendendo? Ambos foram lançados vivos no lago de fogo sulfuroso. Os restantes foram mortos pelo cavaleiro com a espada que lhe saía da boca, e todas as aves fartaram-se de suas carnes. E depois de Apocalipse 19, vem Apocalipse 20, e vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo, que fechou, e selou no abismo, que selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que se completassem 1000 anos. E depois vem o capítulo 21, e vem então um novo céu e uma nova terra. Graças a Deus.
E passa para frente, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a esposa dizem, o Espírito é o Espírito, quem é a esposa? É a igreja. Dizem, vem. Possa aquele que ouve dizer também, vem. Aquele que tem sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente a água da vida. Versículo 20. Aquele que atesta essas coisas diz, sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Amém. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vem nos libertar, vem nos libertar, vem nos libertar, vem nos libertar. Senhor Jesus, és a nossa luz, és a nossa luz, és a nossa luz, és a nossa luz, Senhor Jesus. Que ele andaria a lavalar.